momento, para trazer a mensagem correta, para que a gente tenha a semana toda refletindo as palavras que vais colocar aqui hoje para a gente. Muito obrigado, então, pelo convite, né? Sempre que a gente vem pela primeira vez numa nova casa, isso sempre fica bastante marcado na nossa memória. E a gente sempre pede que a impressão seja boa, que a gente seja inspirado, né? Para trazer da forma mais tranquila, da forma mais clara, da forma mais objetiva possível, o tema que a gente escolheu trabalhar. Que tema é esse? Progresso. Progredir é permitir o progresso do próximo. E essas palavras, a palavra, o verbo permitir, ele não está ali por acaso. Porque hoje nós vamos entender, dentro dos pilares do Espiritismo, principalmente pelo pilar da fé raciocinada, que cada vez que nós fazemos um movimento de ascensão, imperceptível às vezes, porque o progresso se dá de forma imperceptível, não há grandes passos. Toda vez que nós fizemos esse movimento, nós acabamos por influenciar uma rede de energias, uma rede de fluidos e outras tantas coisas que ainda estão além do nosso conhecimento, que elas acabam impactando na consciência coletiva. O Espiritismo, então, como a gente sabe, ele possui alguns fundamentos. O que são esses fundamentos? São as bases do Espiritismo. A gente, sempre que tiver alguma dúvida a respeito de um conteúdo trazido, porque a doutrina espírita hoje ela absorve muito da ciência, porque o Espiritismo é ciência, o Espiritismo é filosofia, o Espiritismo também é religião. Então, o Espiritismo, o próprio Kardec nos menciona que o conflito entre o Espiritismo e a ciência, fiquem com a ciência. Não essa ciência que hoje ela está sendo usurpada pelas narrativas, mas a ciência verdadeira, a ciência com um bom propósito, a ciência que busca testar e comprovar determinadas verdades. Assim sendo, todas as vezes que nós formos pegar uma literatura complementar, uma obra complementar do Espiritismo, que nós tivermos alguma dúvida, para que não sejamos induzidos, a senhora que acabou de ler a mensagem aqui, parabéns pela leitura, parabéns pelo tom de voz, parabéns pela mensagem, a senhora foi inspirada. Então, todas as vezes que tivermos alguma dúvida acerca da mensagem, façamos um comparativo com as bases, com os fundamentos do Espiritismo. Um dos fundamentos, ou o fundamento primordial, é a crença em Deus. Nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos em Jesus como nosso guia e modelo. Nós temos a lei de reencarnação como um fundamento. Nós temos a lei de caridade como uma condição sine qua non, palavra bonita, né? Essencial, uma condição essencial para que a gente possa, para que a gente se melhore, para que a gente consiga atingir outras esferas vibratórias. Nós temos também a fé raciocinada. Olha que interessante. No capítulo da fé do Evangelho, ele fala que a fé raciocinada é aquela fé que ela é o oposto da fé cega, né? Muito lógico, mas a fé raciocinada é a fé que faz com que a gente creia com base na compreensão que a gente faz das coisas. E a compreensão, ela está associada ao quê? À razão. Tudo deve passar pelo crivo da nossa razão. E o outro fundamento, não vou falar todos, tá? Mas a gente pode falar da comunicabilidade com os espíritos, e a gente vai falar também da lei de progresso. O progresso como uma das bases, um dos pilares do Espiritismo.
do átomo ao arcanjo. Alguém já ouviu falar dessa frase, expressão? De humano? O que isso, qual a imagem, ou qual o fundamento que vem na mente de vocês quando a gente fala, ou quando o Emmanuel falou, do átomo ao arcanjo? A lei do progresso. O fundamento do progresso. Correto? Então, o Espiritismo, ele é uma filosofia progressista. Não o progressismo, que tem encaixado as outras interpretações hoje no progressismo, como pautas woke, essas coisas. Não. Progresso no sentido de que você é criado em determinado momento, de forma simples, ignorante, inclusive sem ter a forma humana, e depois você evolui ao ponto de você desenvolver uma superconsciência, se tornar um ser mental, e aí a evolução é infinita. Como o Cristo já nos falou, que nós vamos seguir, você poderá fazer milagres assim como eu faço, em determinado momento da sua evolução, enquanto eu continuo seguindo para o meu Pai. Ou seja, o próprio Cristo, são outras esferas de evolução ainda inimagináveis para nós. Mas isso está muito claro. E para a gente falar de progresso, a gente também, para encaixar dentro desse tema, a gente também precisa falar de permitir o progresso do outro. Então a gente já está falando de um contexto de relacionamento, um contexto relacional. Toda ética, toda mensagem que Cristo veio passar para nós, ela é uma mensagem com foco na relação, no relacionamento humano. Cristo veio e nos trouxe a ideia primordial, o sentimento primordial, ou a ação primordial, que é o amor. E o amor em prática é a própria caridade, que é uma lei do Espiritismo. E por que ele focou na questão do amor, do relacionamento? Porque os problemas de relacionamento são os únicos problemas que a gente guarda por um período que pode não ser eterno, não diria eterno, mas um período muito longo, comparado com dentro da nossa história. Porque os problemas financeiros, por exemplo, são problemas que eles são sanáveis, seja nessa vida, trabalhando, jogando na loteria, de repente, se for o nosso crescimento. Em outra encarnação, né, a gente veio pobre nessa, mas a outra a gente pode ter a prova da riqueza, então a gente vai ter dinheiro ali, de repente, numa outra encarnação. Os problemas de saúde, geralmente, se forem curáveis, a medicina encontrar a cura e for do nosso merecimento, nós vamos ter a cura nessa vida. E se não tiver nessa vida, expurgando nessa vida, com a perda do corpo físico, nas próximas vidas nós vamos perder, desde que a gente não continue pegando, né, naquele mesmo fato causador da doença, nós vamos também ter a resolução desse problema. Mas os problemas de relacionamento, eles perduram. Tanto que quem trabalha nas sessões mediúnicas nota, e não é raro, isso é muito comum, espíritos em processos obsessivos, às vezes milenares. Não é? Então não é um problema realmente que a gente precisa focar, que é o problema de relacionamento. Então, minha gente, e nós temos, muitas das vezes nós estamos em erro. O que é o erro? O erro é uma falsa percepção da realidade. Muitas das vezes nós exigimos uma mudança externa e abrimos mão daquilo que realmente vale, que é a mudança interna, que é a nossa própria mudança. Ah, eu quero ser caridoso, eu quero ser bondoso, eu estou dedicado a uma causa nobre. Ah, mas tem problemas sociais. Ah, mas tem problema aí com fulano, com beltrano, com ciclano, a sociedade está assim, está assado, o mundo está doido. Agora é a expressão que esse mundo está maluco, como se o mundo tivesse vida própria, não fosse uma abstração. Então nós damos vida a abstrações para não nos voltarmos para nós mesmos, para o autoconhecimento e para o que realmente importa, que é o progresso para a gente mesmo. E quando a gente entender e progredir
é influenciar, não apenas pelo exemplo, não apenas pelo visual, não apenas pela convivência, mas por uma rede de interconexões que nós estamos influenciando no progresso coletivo. Aí nós, com a fé raciocinada que o Espiritismo nos propõe, nos mostra, nos induz, nos inicia a desenvolver, nós vamos perceber que basta para que o mundo mude, que nós nos modifiquemos. Aí eu trouxe ciência, eu trouxe experimentos com pessoas e eu trouxe a visão espírita acerca de tudo isso para convencê-los, a partir da razão de vocês, que progredir é permitir o progresso. Por lei natural, nós entendemos a lei de Deus. O progresso, então, ele está na natureza das coisas. O progresso, ele é de fácil percepção. Todos nós vemos as coisas progredindo, as coisas melhorando. Isso é de fácil percepção. E nós percebemos também que existem situações, existem pessoas, existem espíritos, existem sociedades que elas, muitas das vezes, elas tentam atravancar esse progresso, de forma consciente ou inconsciente. E até conseguem por um determinado tempo, mas o progresso ele é da lei, ele é uma fatalidade, ele vai acontecer, a gente querendo ou não. Pode atrasar um pouquinho a nossa rebeldia, mas o progresso vai acontecer, nem que a gente vá arrastado. É uma escolha nossa também. Então o Espiritismo ele é muito convicto dentro principalmente do Livro dos Espíritos, ao demonstrar para nós que o progresso então ele não é uma opção, ele é uma lei. Quando se fala do desenvolvimento da evolução humana, do progresso humano, os espíritos superiores nos dizem que o progresso humano ele ocorre de uma forma natural. Mas nem todos evoluem, crescem, se desenvolvem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É por isso que os mais adiantados, não raras vezes, descem para nos ajudar. Assim, gente, lá na questão 779 e 780 do Livro dos Espíritos, nós temos basicamente a ideia essencial de que o progresso ele é um ato individual, depende de cada um, é a nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio, mas ele também ocorre, ele nunca ocorre de forma isolada, ele ocorre sempre dentro de uma rede de interconexões. Quando a gente aprofunda essa ideia, a gente acaba chegando a uma conclusão, uma pergunta elementar. Como que um indivíduo pode influenciar o progresso do outro? Tradicionalmente, a gente poderia responder essa questão de que, pelo exemplo, ele pode ajudar, ele pode influenciar pela convivência, pela educação, pela questão do convívio social. Mas quando a gente expande um pouco o nosso olhar, tanto pela ótica da ciência quanto pela ótica da filosofia, da espiritualidade, a gente acaba percebendo que essa influência, essa persuasão, por assim dizer, essa influência, o genérico, ela é muito mais profunda e muito mais ampla do que a gente imagina. Antes mesmo de adentrar na perspectiva espírita acerca do progresso, a gente acaba percebendo que a própria ciência contemporânea ela já começa a tocar em alguns assuntos interessantes. Ainda que de forma cautelosa, ainda que de forma inconclusiva, mas ela já vem falando, já vem tocando nessa questão, nessa ideia de interconexões entre sistemas aparentemente, fisicamente separados. Então agora nós vamos falar um pouquinho da ciência humana, para trazer alguns experimentos que talvez muitos já possam ter ouvido falar, mas eles ilustram, deixam muito vivo na nossa memória essa questão que a gente esquece, né? Essa interconexão invisível que nós temos no mundo. Um experimento bastante citado e bastante marcante é o experimento do chamado entrelaçamento quântico. Alguém já ouviu falar desse experimento?
da física quântica, entrelaçamento quântico. Em 1997, na Universidade de Genebra, na Suíça, Nicholas Giesing, lá eles têm lá um acelerador de partícula, que é um túnel redondo gigante. Eles fazem essas partículas, os fótons, vamos assim dizer, o menor pacote de matéria que a gente tem conhecimento. Esses fótons, né, esses pequenos pedaços de matéria, eles são acelerados a velocidades absurdas, com marcações absurdas, né, medidores desenvolvidos para aquilo, e eles são colididos. Quando você colide um fóton no outro, você consegue fracionar esses fótons. Quando você fraciona um fóton e dá um caminho para que ele siga esses fótons gêmeos, porque eles provêm do mesmo sistema, eles provêm do mesmo fóton. Esses fótons gêmeos que foram fracionados, eles, quando você a longas distâncias, você altera o estado de um, o outro responde imediatamente àquele estímulo dado ao seu gêmeo, sem etapa de tempo. Como se eles ainda fizessem parte de um mesmo sistema. Interessante, né? Entrelaçamento quântico. Um outro experimento que nós temos, aliás, embora a gente não possa traduzir diretamente os resultados desse experimento para a consciência humana, mas uma coisa bastante interessante que ele já demonstrou, que é justamente que a natureza ela admite formas de comunicação não local. O que é não local? Que não depende de contato, proximidade física, também que não depende dos meios tradicionais de comunicação. O celular, o MSN não tem mais, né? O celular, o telefone, o rádio, o satélite. Então, a natureza, esse experimento, pelo menos demonstra que a natureza admite formas de comunicação, então, não local. Nós temos também um experimento que ele foi feito por um neurofisiologista mexicano chamado Jacobo Greenberg Zilberbaum, nos anos 90, lá no México. O que ele fez? Qual foi o experimento desse rapaz? Ele pegou duas pessoas e passou a fazer com que essas pessoas meditassem juntas, para que elas se correlacionassem, gerassem uma espécie de afinidade, entrassem uma na onda vibratória da outra. Fez as marcações, os registros eletroencefalográficos. Você vai fazer o exame de coração lá, você faz um registro encefalográfico. Eles fizeram as marcações das medições das ondas cerebrais desses dois participantes do experimento. Eles isolaram esses dois participantes em gaiolas de Faraday. Uma gaiola de Faraday, ela é um artefato que ela não permite a entrada e nem a saída de ondas eletromagnéticas. Toda a nossa comunicação clássica, tradicional, ela é por ondas eletromagnéticas. Então ele depois de correlacioná-los pela meditação, fazer a marcação dos seus registros eletroencefalográficos, eles foram isolados, então, nessas gaiolas de Faraday. Quando se aplicou um estímulo visual a um desses participantes, ele teve um registro, uma marcação eletroencefalográfica. O outro, isolado, em uma gaiola de Faraday, apresentou registros extremamente semelhantes a este que foi submetido aos estímulos visuais. Interessante, né? Uma forma também de comunicação. Esse experimento sugeriu então o quê? Uma forma, uma hipótese, pelo menos, de uma comunicação mente a mente, sem uma explicação dentro dos meios tradicionais, clássicos, que a gente explica para explicar, né? A gente explica as comunicações humanas. Um outro campo de investigação é o campo da chamada teoria dos campos mórficos, de Robert Schiller, um biólogo. Que teoria é essa dos campos morfogenéticos? Segundo essa hipótese, então, de Robert Schiller, os sistemas vivos, eles não herdam apenas informações genéticas ou pela via genética.
Eles também transmitem padrões organizacionais por uma espécie de ressonância. Ressonância, né? Você já deve ter feito um exame de ressonância magnética. Então, são ondas altamente invasivas que fazem registros, marcações que transmitem sinais. O Robert Sheldrake, então, e esses padrões organizacionais, eles conteriam uma espécie de memória coletiva, em que essas memórias, elas influenciam ou influenciariam comportamentos e formas. A narrativa conhecida do centésimo macaco, talvez muitos aqui já tenham ouvido falar nessa construção hipotética. Você imagina uma ilha em que você tenha lá macacos e esses macacos nessa ilha passam a desenvolver uma determinada habilidade, como por exemplo a quebra de um coco, vai comer o coco, ou descascar uma batata de alguma forma, com uma pedra, seja com a mão, raspando. Quando o centésimo macaco dessa ilha desenvolve essa habilidade, as outras ilhas que não têm conexão com essa aqui, os macacos de lá passam a desenvolver esta habilidade. Embora seja uma construção hipotética, ela nos oferece um modelo bastante interessante para que a gente possa pensar a transmissão de padrões coletivos que influenciam nos nossos comportamentos e nas nossas formas. Nós temos também um experimento sobre, vamos ver aqui, esse aqui é interessante, ó. Estudos sobre o efeito da intenção, da nossa intenção e efeitos da consciência coletiva. Lá em Washington, Estados Unidos, em 1993, um grupo de pessoas passou a realizar meditações coletivas com a intenção da paz. O que se observou durante o período do experimento? Uma redução drástica dos níveis de criminalidade, em que estatisticamente era uma curva muito provável de ter acontecido. Aconteceu alguma coisa ali, naquele momento e naquela região, que pelos modelos estatísticos tradicionais não se explicaria. E esse fato ocorreu, essa queda, essa mudança estatística ocorreu durante o período do experimento. Quando esse experimento foi encerrado, tudo voltou à normalidade. Isso foi publicado, inclusive, num jornal, Social Indicator Research, pesquisa de indicadores sociais naquela região. Estudos sobre oração intercessória. Estamos começando a chegar perto da gente, da nossa realidade. Estudos sobre oração intercessória. Rutherford, em 1988, lá em um hospital em São Francisco, ele fez esses testes submetendo pacientes a receberem orações intercessórias pela sua melhoria. Esse grupo que recebeu essas orações passou efetivamente a apresentar melhorias no seu quadro clínico, muito embora sequer soubessem que estavam recebendo essas orações. Interessante, né? Alguns outros estudos foram feitos, apresentaram até resultados mais complexos, até divergentes desse estudo do Rutherford, mas ainda assim demonstraram que práticas como a oração, elas possuem efeitos mensuráveis no corpo humano, especificamente no campo neurofisiológico, psicofisiológico. Aqui que entra um ponto bastante interessante. Tem um autor, ele não é espírita, mas ele é um autor espiritualista. Ele traz temas bastante interessantes para que a gente possa casar com o espiritismo. Estudo sugere, então, que não é necessário que todos evoluam para que haja evolução, mas que uma fração, com base naquele efeito Maharishi que eu citei para vocês, no estudo de meditação coletiva lá em Washington, com base nesse estudo,
Autores como o Greg Brady, eles citam que basta que uma pequena fração evolua, cresça, progrida, e que isso vai ter um impacto na população específica. Inclusive, ele nos traz um número aproximado, né, logicamente, dizendo que a raiz quadrada de 1% daquela população já é um fator muito forte de influência no campo coletivo daquela população. Por exemplo, se nós temos lá 1 milhão de pessoas como população, uma cidade de 1 milhão de pessoas, a raiz quadrada de 1 milhão, 10 mil é 1%, desculpa. E se você pegar a raiz quadrada de 10 mil, você vai ter o número 100. 100 pessoas são capazes de influenciar de forma poderosa o campo coletivo, a consciência coletiva de 1 milhão de pessoas. Lógico, não é uma coisa pontual, taxativa, mas é uma base. A gente tem uma base de que poucas pessoas evoluindo com a intensidade necessária, elas podem influenciar aquele campo por uma rede de interconexões que a gente ainda não percebe. Então, nós temos aí esse conjunto de observações todos, tudo que a gente citou, a parte científica, a parte de experimentos, e a gente consegue chegar a uma pergunta essencial, crucial, elementar. Que pergunta seria essa? Pode a consciência humana exercer influência além dos limites do corpo físico? É possível isso? Aí lá no Livro dos Espíritos, questão 459, clássica, lembra? 459. A pergunta que foi feita: os espíritos influenciam em nossa vida? Qual foi a resposta? Muito mais do que vocês. Influência nos seus pensamentos e nos seus atos. Correto? E essa influência, logicamente, não é só do desencarnado e do encarnado, ou vice-versa, mas também de encarnados para encarnados. Pensamento a pensamento. Então, nós estamos constantemente nos influenciando, sendo influenciados. Adiantando, nós temos também a literatura complementar. Nós vamos lá no Pensamento e Vida e Mecanismo da Mediunidade. Nós encontramos diversas orientações, explicações, estudos mais detalhados acerca do pensamento, que o pensamento realmente é uma forma de energia. O pensamento é uma energia que se propaga, uma energia real. Ela cria, estabelece conexões, ela cria campos de influência também. Tanto que André Luiz nos mostra, nos fala que existe uma espécie de conexão de circuitos mentais, cerebrais, neurais, e que as consciências elas se interconectam por meio da sintonia vibratória, harmonia vibratória. É a famosa frase lá, o boi malhado não cheira boi malhado. Veio o cidadão de lá e tinha uma vida meio torta lá na cidade. Ele veio para cá e se juntou com os caras aqui também que tinha vida torta. Como é possível isso? Sintonia vibratória. As consciências elas se ligam pela sintonia vibratória. E Emmanuel, né, com toda a sua sapiência, nos fala que nós vivemos, as criaturas vivem, nós seres humanos, na nossa faixa de sintonia, na nossa faixa vibratória mental, e que a gente se influencia, a gente atrai, a gente influencia seres que vivem na mesma faixa vibratória, né? Por harmonia vibratória, a mesma harmonia que a gente. Então essa visão, ela nos permite entender, ela nos permite compreender que o progresso, ele não é, o progresso individual, ele não passa a ser apenas uma conquista íntima, mas ele passa a se transformar num fator de transformação coletiva e social. Quando a gente eleva os pensamentos, os sentimentos, quando a gente eleva os nossos atos, nós não estamos apenas nos modificando, nós estamos contribuindo para a modificação do meio das pessoas ao nosso redor. Tanto que Kardec, na Gênesis, ele fala que o nosso pensamento, o pensamento humano, ele influencia os fluidos espirituais ao ponto de nós moldarmos com a nossa força mental o ambiente ao nosso redor.
quem acompanha alguns livros aí, a gente vê cidades que elas são montadas pelas mentes, sejam elas trevosas, sejam mentes de luz. Né? Se a gente, então, começar a conectar essas ideias, ou essa ideia do Espiritismo, essas ideias de progresso, com tudo aquilo que a gente estudou aqui, que a ciência já trouxe, como o entrelaçamento quântico, como a questão da ideia da ressonância dos campos morfogenéticos, lá do Robert Shirley, a gente acaba entendendo, percebendo que existe uma convergência entre a ciência e a filosofia do espírito. E que convergência de sentido, né? Tanto pela ótica da ciência, tanto pela ótica da filosofia, tanto pela ótica da espiritualidade, nos leva à existência desses sistemas interconectados em que a parte influencia. Mas a doutrina espírita, ela avança muito. Ela não apenas reconhece, aceita, estuda essas interconexões, como ela confere a elas um propósito moral. E que propósito moral é esse? Progresso. Os espíritos superiores nos ensinam que o progresso moral, ele é fruto, é uma consequência do progresso intelectual. Não necessariamente eles ocorrem juntos, mas geralmente o progresso intelectual vem primeiro, para que a gente possa identificar o bem e o mal. E a partir do momento que a gente identifica o bem e o mal, a escolha que a gente faz vai determinar o nosso progresso, a nossa evolução, o lugar que a gente está e a condição que nós estaremos. Sorrindo ou rangendo os dentes. Então, aqueles que já evoluíram, que já avançaram, tornam-se agentes da transformação. Por quê? Porque eles influenciam não apenas visualmente, pela sua conduta, pela sua postura, mas também influenciam pelos pensamentos, influenciam pela influência, pela sintonia espiritual e outras camadas e outros campos que a gente ainda não percebe e que impulsionam e nos estimulam. Da mesma forma que você entra num ambiente de luz agradável, você se sente estimulado com aquilo. Da mesma forma que você adentra num ambiente em que a vibração é pesada, você se sente trancado, coagido, às vezes até adoece. Então, assim, a gente, quando fala que progredir é permitir o progresso do outro, nós estamos reconhecendo que o progresso individual, ele repercute no coletivo. Então, quando a gente se torna mais equilibrado, consciente, mais ético, nós acabamos contribuindo para elevar o padrão vibratório do ambiente que nos circunda, que a gente está inserido. Nós facilitamos o acesso de outros a ideias mais elevadas, nós inspiramos comportamentos mais nobres e nós influenciamos silenciosamente aqueles que sequer nos conhecem, nos veem ou que estão próximos da gente. Da mesma forma, os padrões negativos, eles também se alastram. Conforme Sheldon, do pai lá da hipótese dos campos morfogenéticos, nos fala, a sua hipótese, ela aceita, ela diz, ela afirma que não, os padrões repetitivos, eles são reforçados pela ressonância, sejam eles bons ou sejam padrões de comportamento ruins. Assim, o Espiritismo, ele corrobora essa observação de Sheldon e ele ainda, porque ele nos fala, ele nos demonstra que os pensamentos negativos, os pensamentos, o nome da palavra, o pensamento superior e o pensamento inferior, vamos dizer, uma baixa vibração, eles acabam atraindo forças de baixa vibração. Os pensamentos superiores acabam atraindo influências superiores. Então, o progresso ele não é neutro, ele é uma responsabilidade individual. Cada pensamento, cada emoção e cada atitude, ele contribui para a construção de um campo coletivo que pode favorecer ou dificultar a evolução dos que estão ao nosso redor. Então, se a gente entender, compreender e aceitar essa realidade, a gente vai entender que
Melhorar a nós mesmos não é apenas um ato individual, mas é um serviço ao próximo. Para finalizar, não é apenas porque a gente serve de exemplo, viu? Não é só visual, isso tem que ficar bem claro, tá? Mas é porque a gente participa ativamente dessa rede de influências invisíveis. Nesse sentido, a evolução espiritual, ela deixa de ser um caminho solitário e ela passa a ser uma jornada compartilhada e talvez um grande resumo de tudo. Ninguém evolui sozinho, cada consciência que se eleva torna-se um ponto de luz que ilumina o caminho de muitas outras pessoas. E não adianta a gente crescer daqui seguroso, achando que a gente vai amanhã virar Jesus Cristo, ou vai geração. É um longo caminho e que esse progresso, essa evolução, ela é de esforço disciplinado, dia a dia, momento a momento, situação a situação, que a gente nem percebe que está evoluindo, mas é importante a gente ter essa consciência, colocar em prática esses ensinamentos, fazermos as nossas reflexões e entender que se hoje eu faço 10 esbravejos no trânsito, se amanhã eu fizer 9, eu já vou. Muito obrigado. Bom, mais uma vez queria agradecer aqui